Este dia chegou, o dia em que a Globo, através do programa Jornal Nacional, resolveu desmontar a principal narrativa do momento contra Jair Bolsonaro. Chegou o grande dia que a emissora de maior oposição a Jair Bolsonaro dos últimos 10 anos iria fazer uma defesa impecável do homem chamado Jair Bolsonaro. O que eu vou mostrar para vocês, sinceramente, de primeira, eu não acreditei. Precisei assistir pelo menos 3 vezes. E sim, é verdade o que eles fizeram. Escute. A resposta dos advogados de Jair Bolsonaro chegou no fim da tarde, dentro do prazo. A defesa alegou que o ex-presidente não descumpriu a determinação de Alexandre de Moraes, não usou as redes sociais e pediu que o ministro deixe claro se Bolsonaro está proibido de dar entrevistas. De acordo com os advogados do ex-presidente, em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que Bolsonaro concedesse entrevistas, o que, aliás, não condiz com a jurisprudência pátria. Os advogados argumentaram ainda que a decisão de Moraes de ontem vai muito além da proibição de utilização de redes sociais e afirmaram que não é possível controlar ações de terceiros em divulgar conteúdo nas redes sociais. Segundo a defesa, é notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos não contam com a participação direta ou direta do entrevistado, e não pode ser punido por atos de terceiros. Compreender de modo diverso implicaria risco real de cerceamento indevido de liberdade em razão de ações alheias à sua vontade. Alegaram também que Bolsonaro não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas por este tribunal. Inclusive porque o ex-presidente não havia sido intimado da nova decisão, o que também afasta a imputação de eventual descumprimento. Os advogados afirmaram ainda que o ex-presidente jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas e que, segundo os advogados, na prática Bolsonaro está proibido de concedê-las, posto que ninguém tem controle sobre a forma de sua divulgação. E que agora o ex-presidente não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos. Não existe um prazo para que o ministro Alexandre de Moraes responda à manifestação da defesa de Bolsonaro. O ministro do STF, Luiz Fux, foi o único integrante da primeira turma a votar contra as medidas cautelares que o ministro Moraes impôs a Jair Bolsonaro na sexta-feira. Com isso, as restrições foram aprovadas por 4 votos. O voto do ministro Luiz Fux foi apresentado no plenário virtual pouco antes do fim do prazo, por volta de 11h30 da noite de ontem, e abriu uma divergência em relação aos outros 4 ministros da primeira turma favoráveis às cautelares: o próprio Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. No seu voto, Fux rebateu os argumentos da PF e da PGR de que o tarifaço de Donald Trump teria sido provocado por Bolsonaro e seu filho Eduardo para impedir o prosseguimento da ação sobre a tentativa de golpe no STF. Ele ressaltou que o Poder Judiciário detém independência judicial. Fux afirmou ainda que não viu provas novas e concretas de que o ex-presidente estava tentando deixar o país. O ministro entendeu também que as medidas não são proporcionais à gravidade dos fatos relatados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. O resultado final ficou em 4-1 e a decisão pelas cautelares foi mantida pela maioria da primeira turma. Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro tem que permanecer em casa das 7 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. Não pode sair nos fins de semana e feriados. Não pode manter qualquer contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e outros investigados, inclusive o filho, Eduardo Bolsonaro. Nem se aproximar de sedes de embaixadas ou usar as redes sociais. Ou seja, a narrativa de que Jair Bolsonaro teria descumprido medidas cautelares impostas pelo Xandão e de que, consequentemente, ele poderia ser levado para trás das grades foi Ou seja, a narrativa de que Jair Bolsonaro teria descumprido medidas cautelares impostas pelo Xandão e que, consequentemente, ele poderia ir para trás das grades foi completamente destruída. Ou seja, se a qualquer momento, graças a essa reportagem da Globo, que ficou muito claro,
Se a qualquer momento o Xandão decretar a prisão de Bolsonaro, vai ficar muito escancarado de que estamos diante de um sistema ditatorial, de uma perseguição nítida, clara, transparente contra a maior oposição ao governo Lula neste país. Imagine você fazendo isso aqui no dia, multiplicado por 7 dias, portanto em uma semana fazendo isso, e multiplicado por 4 semanas fazendo isso aqui no final de um mês, ou seja, 8.400. Saiba que é exatamente isso que eu estou pronto para te ensinar, utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, chamada inteligência artificial. As IAs vieram para ficar e eu estou pronto para te ensinar um método que eu mesmo desenvolvi e já estou fazendo com que centenas de milhares de pessoas daqui do meu canal tenham uma nova realidade financeira. Para você saber todos os detalhes, saiba que é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. É uma oportunidade séria, super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete e eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou ajudar você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então não se esqueçam, lá no finalzinho deste vídeo eu vou te ensinar como que você vai chegar nestes resultados. Não parou apenas nesta reportagem do Jornal Nacional. A emissora resolveu convocar outros jornalistas da emissora para defenderem Jair Bolsonaro, para defenderem a tese, a verdade de que estamos vivenciando uma das maiores perseguições a Jair Bolsonaro, consequentemente, a maior perseguição à liberdade, à democracia e à liberdade de expressão no nosso país. Escute agora este outro depoimento de um militante da Globo. Eu ainda não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é: qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais? Sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça e tudo mais? Isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode, isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, ou tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para chegar nessas sanções que agora estão sendo investigadas, a participação do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas veja, é do direito das pessoas de se expressarem e acusarem a justiça. E, inclusive, é normal que um acusado ou um investigado faça isso muitas vezes. Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista do funcionamento da justiça. Então, tiraram as redes dele e daí caem nesse impasse. Tá bom, você proíbe o indivíduo de usar suas redes, mas você não tem como limitar daí que outros postem conteúdos que ele gera, porque ele não está proibido de falar, ele não está proibido, nem poderia estar proibido de dar entrevista. Então, essas entrevistas vão aparecer. Ah, mas daí o Alexandre de Moraes tenta proibir também que terceiros publiquem conteúdos, por exemplo, de entrevista dele nas redes. O que mostra um desconhecimento até bastante elementar e preocupante, portanto, de como funciona a comunicação hoje em dia. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que quer que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso mais, é óbvio que não existe isso mais. Pior, terceiros, consumidores, espectadores, leitores, tirando print, filmando algo e colocando um corte nas redes sociais, é a coisa mais comum do mundo. Bolsonaro pode falar, como ele falou lá na saída do Congresso, as pessoas tiram foto, as pessoas filmam, as pessoas publicam, ele não controla isso. Como é que você pode condicionar a prisão preventiva de alguém, numa cautelar, de acordo não com o que essa pessoa faça, mas sim com o que terceiros façam com a sua imagem? Então seria muito, muito ruim para o Supremo prender o Bolsonaro agora, pelo fato dele ter criticado a justiça brasileira, se dito perseguido, humilhado, ou seja lá o que for, por conta de ações que não foram nem dele, e sim de terceiros. Pelo contrário, reforçaria até a ideia de perseguição. Eu não acredito, portanto, que a gente vai ver essa prisão agora. E olha, não é somente o Jornal Nacional e este apresentador da Globo News, não. Temos também esta outra jornalista da mesma emissora que teve a coragem de falar isso também. E depois também a própria questão da entrevista. Bolsonaro tinha entrevistas marcadas que ele cancelou, mas
Esse questionamento feito pela defesa joga de volta ao Supremo, na figura do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, essa dúvida, que é muito polêmica. A gente precisa lembrar que neste caso específico, nessa investigação, Bolsonaro não é sequer réu, porque é uma investigação sobre Eduardo Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, é arrastado para ela por ter financiado o filho. Então, a gente está olhando uma questão muito específica. Ele não poderá dar entrevistas? Poderá. E aí a questão é, o ministro Alexandre de Moraes decidirá isso, vai determinar se pode ou não. Isso passará pelos outros ministros da turma, porque, segundo a defesa, também não fica claro se a decisão que os outros 3 ministros chancelaram também dizia a respeito a entrevistas. A gente precisa lembrar que dos 5 ministros da primeira turma, 4 foram favoráveis enfim, a tornozeleira, a todas essas medidas cautelares. O ministro Luiz Fux foi contrário. Então, a gente está vendo aqui um questionamento que diz respeito também ao próprio direito de liberdade de imprensa. Está aqui também, porque ao dizer que Bolsonaro, se este for o caso, não puder dar entrevistas, como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Agora, este é uma parte. A outra é, sim, o fato de que tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro têm provocado, tem feito cada vez mais, parece que dobrado a aposta, especialmente Eduardo Bolsonaro, em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, quase que esperando que lá da Casa Branca venha uma resposta para essas questões. Então é muito delicado todo este momento. Ou seja, até a tradicional imprensa brasileira, que tanto defendeu tudo o que está acontecendo hoje, está se vendo na obrigação de pedir literalmente desculpas, perdão ao povo brasileiro e, de uma certa forma, desculpas a Jair Bolsonaro em reconhecer que eles alimentaram isso tudo que está acontecendo hoje. Porque eles sabem que esta perseguição à liberdade de imprensa, que esta tentativa de calar a oposição, que esta tentativa de restringir liberdades do povo brasileiro podem recair diretamente nessa mesma turma, nestes mesmos militantes de esquerda travestidos de jornalistas. Ou seja, a água bateu no traseiro dessa turma. Isso tudo que nós estamos vendo é muito importante ao ponto de todo um sistema que antes alimentava o Xandão, que alimentou todo esse tipo de arbitrariedade, se unindo em defesa de Jair Bolsonaro. Ou seja, isso colabora e muito para a queda do senhor ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ainda mais a partir do momento que o Senado Federal, enfim, acordou. Os senadores da oposição, que compõem mais da metade, pouco mais da metade do número total de senadores em Brasília, decretaram ontem em coletiva de imprensa de que a única pauta deles, daqui pra frente, é o impeachment do Alexandre de Moraes. Boa hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora, se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar o meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui pra ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado. Todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer
estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar hoje mesmo, saiba que é muito fácil. Você vai parar tudo que está fazendo e vai clicar agora mesmo no link que eu deixei no primeiro comentário que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado também logo aqui abaixo. Imediatamente você vai ser levado para uma outra página onde eu vou te explicar todos os detalhes. E assim você vai começar a mudar a realidade financeira sua e de toda a sua família. E detalhe, estou falando de um método muito simples que não importa se você tem habilidade com a internet, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou até mais, pois é um método muito simples onde você vai precisar apenas copiar e colar o que eu vou te mostrar. Apenas com seu celular ou computador conectado na internet. Repito, estes números que estão aqui, por dia, por semana e por mês, podem ser a realidade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando.